Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco com vocês como que foram as minhas disciplinas do meu primeiro semestre no mestrado. Então eu fiz no primeiro semestre 3 disciplinas, duas obrigatórias, duas optativas e uma como ouvinte. E hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês como que foram, quais foram os textos, como que funcionaram, questão de avaliação, essas coisas. Que é na verdade uma tradição que a gente tem desde a minha graduação, onde todo semestre eu comentava no final um pouco de como que foi a minha rotina com disciplina, com a experiência de avaliações. E aqui eu vou fazer também isso no mestrado, né? Então vamos lá, que hoje o vídeo vai ser muito especial. Bom, gente, a primeira disciplina que eu fiz foi na segunda-feira e foi Historiografia Amazonense. Essa disciplina eu gostei muito porque já era uma disciplina que eu queria ter durante meu período de graduação. Era uma reclamação que eu tinha sempre com alguns professores, que eu não tinha tido durante a graduação nenhuma disciplina que me introduzisse na historiografia que tinha sido produzida aqui na nossa região. Então a gente teve historiografia brasileira, a gente teve duas historiografias gerais, mas a gente não teve nenhuma de historiografia amazonense, e é muito importante. E eu senti essa necessidade quando eu fiz o meu primeiro PIBIC sobre o Arthur César Ferreira Reis, que é um dos autores, historiadores mais conceituais daqui do Amazonas, um que se tornou cânone, que é cânone aqui no Amazonas também, ainda é cânone, né, como o maior historiador moderno daqui do Amazonas. E eu sentia muita falta, e eu acho que aqui no mestrado eu consegui suprir essa falta com essa disciplina. Era uma disciplina optativa, então a gente discutiu desde Euclides da Cunha e noções como a Amazônia enquanto representação, a noção de região, a própria noção de Amazônia como um conceito construído historicamente. Discutimos Arthur César Ferreira Reis, mas também discutimos Márcio Souza como intelectual, que não foi historiador, né? Mas enquanto intelectual preocupado com as artes, preocupado com o mundo intelectual amazonense. Discutimos o livro dele, A Expressão Amazonense, que hoje eu tenho, na época eu não tinha, mas hoje eu tenho, parte da minha coleção para o mestrado. A gente discutiu sobre várias coisas, sobre a ascensão dos programas de pós-graduação, a formação do curso de História aqui em Manaus, a formação do programa de pós-graduação em História aqui em Manaus, mas também as temáticas que mais são desenvolvidas aqui, mundo do trabalho, história social, história de dimensão de gênero, né? Então foi uma disciplina muito proveitosa, consegui tecer muitas discussões ali que eu queria e eu sempre tive interesse, né, durante a minha graduação, e eu aprendi muito. E como que eram as avaliações, né? A gente tinha apenas uma avaliação, que era um artigo final. Então na pós funciona assim: termina a disciplina e aí você tem um mês para você entregar o trabalho final, que pode ser um artigo, pode ser um paper, pode ser alguma coisa relacionada à disciplina. E aconteceu a mesma coisa, né? O professor até estendeu o prazo mais de um mês, mas foi basicamente isso. A gente teve as discussões, toda semana tinha 2 textos para ler. E foi basicamente isso. Gostei muito que eu consegui aprofundar discussões sobre o Arthur César Ferreira Reis, mas também sobre o Márcio Souza, que foram 2 autores que fizeram parte da minha caminhada na pesquisa acadêmica. O Reis, ele foi o primeiro autor que me introduziu na iniciação científica, na pesquisa acadêmica, e o Márcio é o autor que hoje eu pesquiso no meu mestrado, na minha dissertação. Então ambas foram experiências muito importantes para mim, e poder discutir isso no mestrado foi, assim, de uma felicidade muito grande. A segunda disciplina foi Trabalho e Movimentos Sociais. Nessa disciplina a gente discutiu basicamente o Edward Thompson, né, que é um historiador marxista britânico, dessa nova corrente marxista britânica chamada História Vista de Baixo. E a gente discutiu basicamente só o Thompson e o Perry Anderson, alguns outros autores, fora, né, da bibliografia do Thompson, mas o Thompson foi o foco, porque a gente está em ano de centenário do Edward Thompson. Muitas universidades estão fazendo eventos, promovendo palestras, falas que têm a ver com a importância do Thompson para a historiografia social acima de todas as coisas. Então a gente leu desde a formação da classe operária inglesa, os 3 volumes, e confesso que foi aí que eu consegui me apegar ao Thompson. Eu tive que ler o Thompson na graduação, li para entrar para o mestrado, né? Uma obra dele, Costumes em Comum, foi da minha bibliografia obrigatória do mestrado.
mas eu não tinha um apego no Thompson, eu não tinha conseguido me apegar nele. Foi a partir da formação da classe operária que eu consegui ter um apego maior nele, me aproximar mais do Thompson. E a gente se apega mesmo, né? Porque, poxa, eu passei um semestre falando dele, toda aula era ele, toda aula era um livro dele, pouquíssimos artigos que nós lemos, foram mais livros mesmo, discutimos a noção de classe pro Thompson, noção de experiência, enfim, eu apresentei um livro que foi As Peculiaridades dos Ingleses. Eu adorei aquele livro, achei complexo sim, mas muito legal, achei que foi sensacional assim pra mim. Foi na época da minha formatura e da minha prova do TOEFL, do inglês, então foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas foi uma experiência muito massa. E eu guardo com muito carinho essa experiência dessa disciplina. Apesar das discussões serem mais densas, né, mais complexas, toda semana era um livro pra ler, eu aprendi muito. Eu tenho hoje uma base maior do Edward Thompson do que eu tinha quando eu entrei na faculdade, do que eu tinha quando eu fiz a prova de seleção do mestrado. Então, os meus amigos que estavam fazendo a seleção me pediam dicas sobre o Thompson, eu conseguia falar, dicas sobre a história vista de baixo, eu conseguia conversar com eles. Então foi uma experiência muito legal. Nós fizemos 2 avaliações. Essa primeira foi a apresentação dos livros, então cada aluno dava o seu nome para apresentar 1 ou 2 textos. E a segunda avaliação era um dicionário de verbetes. O professor propôs que... essa palavra está certa? Não sei. O professor tinha indicado que nós fizéssemos um dicionário de verbetes. Então, cada aluno escolheu 5 verbetes, especialmente da trilogia Formação da Classe Operária Inglesa, para desenvolver de uma forma bem breve. Se você é historiador, você já deve ter visto aquele livro, Dicionário de Conceitos Históricos. Eu vou deixar aqui, da editora Contexto. Contexto, se quiser me mandar, se tornar parceira de mim ano que vem, eu estou aceitando. Eu adoro o livro de vocês, tenho vários aqui pra cima. Sim, a gente conseguiu desenvolver basicamente alguns conceitos que o Thompson traz na formação da classe operária inglesa. Então, por exemplo, nos meus verbetes, eu falei sobre a Sociedade Londrina de Correspondência, falei sobre Thomas Hart, que foi um personagem importante para a formação dessas sociedades, né, em Londres. Mas também falei do livro Direitos do Homem, do Thomas Paine, e a relevância desse livro para a comunidade de trabalhadores da Inglaterra. Também falei da Lei dos Cercamentos, então foi uma avaliação diferente, melhor do que se fosse um artigo. Eu acho que foi melhor do que se fosse um artigo. E a gente tá com plano de publicar. A gente, que eu digo, o professor, né? O professor tá com plano de publicar, tá tentando ver se consegue financiamento para publicar em e-book. Eu espero que publique mesmo, que foi uma experiência muito legal. Eu adorei escrever, eu adorei desenvolver melhor o que eu tinha entendido sobre o Thompson, sobre as leituras que eu fiz, e foi uma experiência muito, 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 muito engrandecedora. Por último, gente, vou falar aqui de uma disciplina especial que eu não estava matriculada, mas que eu fiz porque foi do meu orientador, que foi seminário de tese. Essa disciplina obrigatória do doutorado eu fiz com essa turma que entrou agora, né, no doutorado. Me aproximei de muita gente, especialmente o Matheus, a Isabel, e, tipo assim, foi uma disciplina que eu aprendi muito, porque foi ministrada pelo meu orientador, e é basicamente uma teoria da história para a pós-graduação. Pelo menos foi essa percepção que eu tive. São debates teóricos, onde esses debates, eles visam contribuir com as pesquisas dos doutorandos. Então, temáticas que os doutorandos eles poderiam aproveitar discussões nas suas pesquisas. O meu orientador, ele dividiu essa disciplina mais ampla em 3 temáticas centrais, que foi cultura, poder e tempo. Então, qual era o objetivo geral? Nós compreendermos o grau de agência dos sujeitos mediadas pela cultura, através do poder e também do tempo, né? Então, identificar a agência dos sujeitos a partir dessas 3 dimensões. Então, na temática do tempo, que foi a primeira, a gente discutiu Koselleck, o François Hartog, a gente discutiu o Jorn Hussen, que foi basicamente os livros centrais, né? A questão de cultura, discutimos o Goffman, com a representação do eu na vida cotidiana, que eu li e, gente, mudou toda a minha percepção.
Mudou muita coisa na minha vida, esse livro mudou a minha vida. A gente leu só um capítulo, ou foi só a introdução, não lembro. Mas mudou muita coisa na minha vida e muitos insights que eu tenho sobre a vida como um todo foi através desse livro, então mudou bastante a minha percepção. Temos que mais? Clifford Geertz, eu acho que a gente leu de novo, eu não lembro exatamente. Discutimos algumas temáticas voltadas à cultura. E o que eu mais gostei foi que nessa temática cultural, o professor colocou uma subtemática, digamos assim, voltada à narrativa. Então a gente teve 3 a 4 aulas discutindo só sobre narrativa, história e literatura, história e ficção. E isso me ajudou muito porque é a discussão da minha pesquisa, é a discussão da minha amiga no doutorado também. Então eu pude aprender muito. Anotei muita coisa eu lembro, então não foi tempo perdido e eu tava lá só como ouvinte, né? Então foi uma experiência muito boa pra mim, eu aprendi demais. E sobre poder, poxa, Michel Foucault, acima de todas as coisas, né? A ordem do discurso. E ainda tinha uma temática que seria sobre história e psicanálise, que aí ia ser muito útil pra mim, porque ultimamente eu tô muito Ana Suizada, sabe? Tô muito voltada à perspectiva de amor que a Ana Sui traz. Então, tudo eu referencio a Ana Sui. Em toda oportunidade que eu tenho, em toda conversa que eu tenho, eu panfleto Ana Sui, a perspectiva dela sobre o amor, sobre relações amorosas, independente do grau, família, amizade, romance, enfim. Então, eu queria muito que tivesse essa disciplina, mas não teve, tá tudo bem. Essa temática, né? Mas não teve. E é isso, gente. Essa de seminário de tese, eu não fiz nenhuma avaliação porque eu não estava matriculada, então eu não precisava fazer avaliação, não precisava entregar nenhum trabalho final, mas essa disciplina foi a que deu o insight pro meu primeiro capítulo. Então, meu primeiro capítulo da dissertação vai ser um resultado das discussões que a gente teve nessa disciplina. Esperem para ver. E é isso, gente. Ultimamente, assim, pra encerrar o vídeo, né, que eu já falei das 3 disciplinas, pra encerrar o vídeo, eu vou falar um pouco sobre como que tá minha vida agora nesse segundo semestre. Eu tô fazendo 2 disciplinas. Uma obrigatória, que é seminário de dissertação, que é também uma discussão mais teórica sobre as nossas pesquisas, principalmente sobre memória, sobre passado, sobre acesso ao passado, construção discursiva, construção narrativa do discurso historiográfico, que é uma coisa que muito me interessa. Na semana que vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou estar apresentando o texto da minha primeira avaliação dessa disciplina, então me desejo sorte. E eu tô fazendo também uma disciplina de tópicos especiais em história, que é sobre cultura brasileira. Basicamente, a gente tentando analisar o movimento da Tropicália enquanto o movimento cultural responsável pela cultura brasileira no período de ditadura militar. Então, é uma disciplina bem diferente, assim, eu nunca tinha visto nada parecido. E assim, eu tô com 2 disciplinas só, porque o meu foco nesse segundo semestre tá sendo apresentar em evento, participar de congresso, de tudo que eu consegui participar para apresentar minha pesquisa e escrever a minha dissertação, né, gente? Porque o ano tá acabando. Primeiro ano do mestrado tá encerrando, os planos para ano que vem são estágio docente e pegar alguma outra disciplina que me interesse por aí, como ouvinte ou participante mesmo. Mas é isso. Essa que tá sendo a minha vida no mestrado agora. Tá sendo assim, até que bem tranquila, sabe, nesse segundo semestre, porque as minhas aulas são dias espaçados, assim, eu não tenho aula seguida. Então, tipo, no meu primeiro semestre era segunda, terça e quarta. Agora não, são dias espaçados, eu não preciso ir para o UFAM por dias seguidos, então tenho mais liberdade para algumas coisas. E o foco total na dissertação, né, gente? Na escrita do meu primeiro capítulo. Tá sendo difícil, porque sempre é mais difícil começar. Então sim, tá sendo difícil, tá sendo tenso, mas eu sinto que vai dar certo. Sinto que vai dar certo, vai dar tudo certo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito legal comentar, fazer esse quadro aqui, porque eu faço desde a graduação. Então é muito legal fazer agora no mestrado, falando do primeiro semestre do mestrado. É uma experiência muito diferente. Mas tá sendo uma das melhores coisas da minha vida, assim, eu tô aprendendo muito. Crescendo muito, assim, com diálogo com pessoas que eu admiro, que me admiram de volta e que a gente tá se ajudando muito nessa fase.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de me seguir no Instagram, porque lá eu converso melhor com vocês sobre essas coisas. E de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, comentar aqui embaixo, compartilhar com algum amigo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.